Mais Forte Podcast, começando com muita alegria, que eu tenho um convidado hoje muito especial. Eu tenho certeza que você já acompanha ele nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Mas antes de eu apresentá-lo, eu quero falar para você que está aqui pela primeira vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acompanhe todos os testemunhos, os convidados que já passaram por aqui, se fortaleça na fé, tenha conteúdos e busque sabedoria e entendimento naquilo que o Senhor nos instrua. Foque seus pensamentos nas coisas do alto para que você avance no seu propósito. Você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vinda aqui. Deixe seus comentários, encaminhe esse podcast para o máximo de pessoas que você puder e ajude a palavra de Deus também a se multiplicar e atingir muitas vidas que estão necessitadas de luz, da luz de Jesus nos seus caminhos. Então, fortes e corajosos, vamos lá. Nosso convidado de hoje, pastor Wagner Malaguês. Wagnão! Aê, meu glória, aleluia! Um pastor ousado, cheio de força, que vem nos confrontando no nosso dia a dia com palavras de verdade para trazer vida, trazer luz na vida de tantos que estão adormecidos. Então, você tem a minha admiração, Glória seja a Deus, muito bem-vinda aqui. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, de verdade. Uma oportunidade ímpar estar aqui. E é um privilégio, porque assim, você falou aqui, né, o pastor que eu vivo incomodando os outros na internet, né? Então você deve me conhecer por isso, né? Vivo cutucando no sentido assim, de trazer arrependimento, de trazer, de alinhar as coisas, né? Porque quando você começa a andar com Cristo, o teu sim é o primeiro passo que você dá. Depois ele começa a trabalhar na tua vida e ninguém é perfeito, né? E a gente começa a caminhar e nessa caminhada tem que acertar os passos para não sair do propósito. Saiu do propósito é um problema. Então a gente está sempre aí puxando a orelha de alguém, conversando, trazendo uma palavra também de conforto, de ânimo, fazendo com que as pessoas possam ter ciência de que a eternidade já começou nos dias aqui dessa terra. Isso, pastor, e eu falo que você comentou, mas eu sou um improvável estando aqui. Na realidade, todos nós, né, a grande maioria se sente assim, como um improvável, porque a gente sabe o que Jesus fez em nossas vidas, a transformação, e esse é o verdadeiro testemunho, que é o que traz essa ousadia e essa força para a gente querer levar essa palavra e esse poder, vamos dizer, o poder de Jesus na vida daqueles que ainda estão adormecidos, né? Verdade. Assim, de verdade, eu sou um improvável. Eu falei para a Karina aqui, de todos os seus convidados, devo ser o mais improvável de todos para estar aqui. Porque o que Deus fez, Karina, na minha vida foi uma coisa que mudou completamente até a minha forma de pensar. Porque quem nunca esteve caminhando com Deus e pensou assim, eu acho que Deus não está me vendo não. Eu acho que alguma coisa está acontecendo, estou fazendo uma coisa de errado, estou em pecado. Você vê pessoas avançando, pessoas que chegaram com você, aí aquele lá deu certo, aquela casou, aquele casou e a coisa vai andando, e você olha para você e fala, puxa vida, eu só estou patinando, as coisas não acontecem. Então eu vivi muito isso, né? E Deus é um Deus paciencioso, longânimo. Deus tem paciência mesmo quando trata com a gente. Deus espera atitudes, Deus espera posicionamento de coração, né? Porque nem sempre as pessoas têm o coração dado de verdade para o Senhor. Né? Eu até tenho levado essa mensagem sobre entregar o coração, sobre entregar verdadeiramente o coração para o Senhor. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu estou na igreja, mas nem sempre o teu coração está na mão do Senhor. E é um começo de processo. Então Deus vai trabalhando e vai ajeitando as coisas para que isso aconteça. Então a improbabilidade de estar aqui era total, mas o Senhor colocou a mão. O pastor, a gente vê, né, hoje o ministério, né, através da internet sendo expandido, e eu vejo sua voz chegando em tantos lugares, mas eu quero saber lá no início, como foi, primeiramente, o teu encontro com Jesus, o teu momento onde virou a chave e você falou, agora eu tenho um propósito, agora eu tenho
eu vejo Por quê? tudo de forma diferente. Você veio de família cristã? Como foi a sua infância? Eu vim de uma família católica, né? Uhum. Eu era católico praticante. Então eu fiz lá a primeira comunhão, catequese, Crisma, essas coisas aí. Aí eu ia lá na igreja e tal. Aí deu um problema na igreja, na época, um escândalo lá envolvendo o padre, Uhum. e a juventude espalhou toda, né? O padre assanhado lá. Uhum. E aí o que aconteceu? A gente ficou naquele impasse, vai para onde? Sim. Só tinha uma igreja na cidade, a gente ficou Sem igreja. no mundo mesmo, espalhado. Mas era aquele cristianismo sem uma coisa forte, assim. Era mais uma religiosidade. Com todo respeito aos meus irmãos católicos, mas eu estive dentro desse barco, eu sei do que eu estou falando, Uhum. né? Eu nem pegava na Bíblia, não Sim. lia. Então, assim, eu tinha esse estilo de vida. E um dia, malhando Judas, tinha uma festa que malha o Judas depois, Sim. eu era um daqueles meninos, pegava o bonecão, saia correndo na rua e bate nele, não sei o quê. E um dia eu tive um insight, assim, tipo, pá! Eu olhei para aquele boneco e falei, o que eu tô fazendo, cara? Eu tinha ganhado 3 balas doce, né? Eu falei, o que eu tô fazendo? O que tem a ver isso? Deu uma coisa assim Que idade você tinha, Marcelo? acho que eu tinha uns 13. Aí eu olhei assim e falei, o que eu tô fazendo na chuva com esse boneco aqui, com esses moleques? E fui para casa. Mas já era o Espírito Santo mexendo, né? Por que você tá fazendo isso? Né? Gerando aquela dúvida. Isso. E eu às vezes parava em casa, na minha cama, e olhava para minhas mãos e vinha aquele negócio, o que eu tô fazendo aqui e por que eu tô aqui? Por que eu nasci? Essas perguntas vinham. Uhum. E eu ficava assim, eu olhava pro escuro do quarto, ficava, meu Deus não, né? Ficava, o que eu tô fazendo aqui? Por quê, né? Por que existe um ser humano? Essas coisas vinham e eram perguntas que eram geradas pelo próprio Deus. A eternidade está dentro de nós. Então, uma hora ou outra você vai sentir, tipo assim, você é um ser eterno. Deus te criou para aquele plano. Então, você começa ali a ter sensações ou ideias de que vão trazer essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei com isso. Aí com mais ou menos ali uns 16 anos, bagunceiro na escola, tudo mais, né? Um amigo começou a me evangelizar na escola. E ele vinha com um boné escrito Katz Barneia. E era uma banda da época, né? E eu falava, que isso aí, cara? Ele falou, Katz Barneia é a banda. Eu falei, que legal esse nome, vamos lá na igreja. Por que Jesus? Por que isso, aquilo? Eu falei, mas eu sou católico, cara. E ele falou, não, Jesus tem um plano com você, cara. E não sei o que, coisa e tal, né? E eu fui na igreja com ele e voltei para casa. Nisso, começou uma onda de células, né, na rua da minha casa. E a minha mãe permitiu, né, que uma igreja fizesse célula em casa. E começou aquelas reuniões. Começou a te cercar, você viu? Isso, reuniões. Aí tem a famosa irmã Floriza, um beijo, irmã Floriza, que passava na rua e falava, menino, vai pra igreja, né? E tem uma história engraçada, eu conto até no livro, que eu tava comendo uma maçã no muro, tinha essa mania, né? Comendo maçã no muro, lá vinha a irmã Floriza descendo. Aí eu calculei, né? Eu vou me agachar aqui porque ela vai chamar eu pra igreja. Me agachei atrás do muro e fiquei comendo a maçã. Comi inteira a maçã, falei, já passou, né? Quando eu levanto... Ela tava parada. Ela tava parada assim, ó. Menino, pra igreja. Aí eu fiquei tão assim, tá bom, vamos pra igreja. Né? E eu fui. E nisso o meu irmão começou a ir, o Miro, né? Meu irmão Miro começou a ir, eu vi uma mudança nele. Né? A mudança, vi o Miro sorrindo, eu nunca tinha visto ele sorrindo. Falei, tem coisa estranha com esse cara aí. Falei, o que tá acontecendo? E quando eu entrei na igreja pela primeira vez, Karina, foi uma coisa tão incrível, meu. Eu não sei explicar, é difícil de falar com palavras, mas quando eu entrei, eu sentei e eu tive uma sensação que todo mundo me olhava o tempo inteiro sem parar. E eu ficava muito envergonhado. E eu ficava assim, que nem um poste olhando para frente, aquela palavra entrando no meu coração. E tava tocando um louvor na época, chamava Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E na hora desse louvor, me deu aquele caroço na garganta e começou a vir um sentimento de arrependimento. Só que tinha um cara conhecido, né? Tava muito frio aquele dia. Eu tava do lado da porta, pronto para ir embora. Aí eu olhei para um rapaz que estava na porta, o Rubinho. Era o único conhecido que tinha na igreja naquele dia. Eu falei, Rubinho. Ele, o que é? Eu falei, eu tô com um caroço na garganta, cara. Eu tô com uma vontade de chorar, não sei o que é.
Ele falou assim, ó, isso é a mão de Deus tocando em você. Quando ele falou isso, eu chorei daquele momento, copiosamente, até o final do culto, e terminou o culto, eu fiquei na cadeira chorando, e me passou tudo na cabeça, tudo assim, ó. O pecado, o arrependimento veio de um jeito, e ali eu tive um encontro com o amor de Deus, muito forte, ao ponto assim, no final, o pastor falou assim, ei, não fechar a igreja, você pode ir para casa. Aí eu lembro queria ficar lá deitado para sempre. Eu estava ajoelhado na cadeira, eu levantei e fui para casa, cheguei em casa, meu pai gaúcho, né, a gente é de família gaúcha, meu pai falou assim, o que tá chorando, rapaz? Eu falei, foi Jesus, né? Tipo, cheio de lá, vai virar homem, rapaz. Meu pai falou assim, que negócio é esse? Ele não entendia, né? E aí eu fui pro quarto e continuei chorando lá e glória a Deus. E esse foi um encontro, naquele dia, foi um baque que eu tive assim, mas eu ainda não tinha aceitado a Jesus publicamente. Sim, sim. E aí eu vou contar aqui, vou aproveitar aqui. Eu lembro que no outro culto eu fui e o pastor falou, vem aqui, né, agora publicamente, aceitar Jesus e tal. E eu já tinha aceitado. Mas a vergonha não deixou eu ir, não. E eu falei, não vou. Fui na frente, me resisti até o máximo. Quando eu entrei em casa chorando de novo naquele dia, aí eu falei assim pra minha mãe, né, meu pai foi dormir, falei, eu vou ali na casa do pastor Sérgio, que morava na rua de casa. E eu fui até a casa dele, bati lá, era uma 00:30, assim. Eu lembro até, você bateu de madrugada quase. Eu lembro até hoje, o pastor Sérgio saiu assim de pijama, né? E ele, o que foi? Eu falei, pastor, eu tenho que aceitar Jesus, pastor. Eu não sei, eu não consigo dormir. Aí ele entra aqui, né? Entrei na casa dele, eu levantei as mãos e falei, Jesus, eu te aceito, o Senhor é meu Senhor e tal. Publicamente ele orou por mim e voltei para casa. Aí ali começou toda a história, toda a caminhada, e teve muitas coisas que aconteceram. Nossa! Quais foram os maiores arrependimentos que você teve a princípio, quando caiu a venda e você se deparou Olha, naquele tempo, o arrependimento, uma coisa muito assim que me bateu, é que eu faço parte hoje da Igreja Casa da Bênção. E eu lembro de eu tacando laranja nos irmãos da Casa da Bênção. Gente. Porque tinha uma quitanda do lado da igreja na época. E assim, o católico meio que nasce a ter raiva do evangélico. Eu vi os caras descendo de paletó com Bíblia debaixo do braço, falava, coisa feia, isso, cara, ridículo, né? Então a gente nasce com aquela... preconceito isso, mesmo. aquela coisa assim, e não sei porquê. Não sei como que isso acaba criando raiz. E uma vez passando em frente à Casa da Bênção, eu peguei uma laranja, os irmãos na porta lá, taquei umas 2 laranjas, eu e uns moleques, né? Tacamos laranja e saímos correndo. E hoje eu sou da Casa da Bênção. Olha lá. Então, assim, eu creio que no dia que eu fui tocado, eu lembrei muito disso. Falei, eu não sabia. Eu era ignorante. Porque eu nunca tive problema com droga, bebida, nunca tive esses problemas. O que Deus fez comigo foi aquele negócio de você entender o porquê que você está aqui. Sim. Né? A resposta, quando eu lembrava das minhas mãos, eu falava, puxa, agora eu entendi. Por que o Senhor me fez, porque eu nasci, porque eu estou aqui, né? Existe um propósito. Comecei a descobrir isso na caminhada com Deus, mas naquele dia foi essa conexão, sabe? E eu fui sugado para dentro do Senhor. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa, eu não conseguia mais. Aquilo foi a resposta que eu tanto procurava sem existir, não existia internet, nada disso. Eu era um menino, um rapazinho, né? E eu queria entender o porquê. E ali os meus porquês foram respondidos naquele Você dia. já tinha o hábito de ler a Bíblia? Ou ali que começou o seu interesse em conhecer mais a palavra? Não tinha. Meu pai tinha um livro em casa, que era de histórias bíblicas, e tinha uma página no livro que mostrava um desenho de um satanás, assim, né? E a gente tinha medo de abrir naquela página, né, meus irmãos? Quando chegava naquela página, era um bichinho com o rabinho vermelho, assim, a gente fechava, meu Deus, nem abre aqui, pode aparecer esse bicho aqui. A gente era muito leigo nesse sentido. Não tinha uma Bíblia em casa, que eu me lembre, mas assim, o contato que a gente tinha era mesmo através da Igreja Católica e tal.
E esse amor que você foi pegando pela palavra, foi a princípio pelo que você ouvia no culto ou pelo que você foi buscar no teu secreto? Como que começou Então, a partir daí seu desenvolvimento? E você vê uma coisa, né? Essa questão do secreto. Eu nem sabia de Mateus 6,6. Não conhecia. Mas eu sei que eu colocava, na época, né? Hoje com a internet é muito mais fácil. Você pega qualquer música em qualquer hora. Mas eu sou da época que tocava rádio. Quando tocava música que eu queria tanto ouvir mais vezes, eu dava o rec na fita e gravava na fita. Eu sou dessa época. Então, assim, eu lembro que eu ficava ouvindo a rádio, quando começava aquela música, gravava ela e guardava. Né? Aí conferia, às vezes vinha a voz do locutor, né? A propaganda, e aí pegava outra música e fazia aquela sequência. Então, assim, eu sou dessa época, mas assim, sem saber de Mateus 6,6, eu entrava no meu guarda-roupa. Tinha um guarda-roupa, então tinha uma parte aqui que era... Eu ficava de pé e eu enfiava, tipo assim, pra dentro do guarda-roupa, assim. Gente. Né? E tinha uma caixa de som bem grande que eu coloquei ali. E eu lembro que eu chorava ali. Nossa, meu Deus do céu, eu acho que eu só sei chorar. Acho que Deus vai ser um chorão isso aí. Eu ficava ali e eu colocava aquelas músicas, né? E eu falava que se meu pai estava vendo. Ficava sempre naquele... Então ali foi um lugar assim que eu não me esqueço, sabe? As músicas das antigas, assim, que tocavam, né? Então ali foi onde eu me aproximei mais, assim, no começo. Então o meu começo foi um começo de muito quebrantamento. E as orações, como que você aprendeu a orar, vamos dizer assim, porque tem muita gente que fala, não sei nem por onde começar, e é importante você ver que a partir do momento do desejo de se aproximar, o próprio Deus vai facilitando, né? No começo a gente tende a ser religioso, por causa da raiz, né? Cultural da gente. Então assim, eu falava Jesus e tal, mas de um jeito mais tímido, formal, mais formal. Depois que eu descobri que Jesus é legal demais, né, que conversa como a gente está conversando aqui. Inclusive tive uma experiência, que acho que foi uns 2 anos depois que eu fui para a igreja, eu vou contar aqui agora, foi foi marcante e que me deixou assim uma marca muito forte, né? Como foi? Em 98, me batizei em 97, 98, eu estava na igreja, a gente tinha muita sede de oração e depois do culto a gente começou a fazer um movimento na igreja para orar depois do culto, sexta-feira. E eu fui para nossas orações, estava eu e meu irmão na igreja, né? Igreja grande assim, eu estava lá atrás e ele estava lá na frente, no altar, e ele estava falando em línguas estranhas. E ele com violão, Jesus e tal, e falava em línguas e eu só de trás assim, ó. Tá me atrapalhando, o cara tá falando muito alto, não consigo orar. Fiquei falando em línguas, né? Não sei o que me deu, Karina, que me deu uma espécie de, sei lá, eu vou falar uma loucura, vai. Eu peguei uma cadeira da igreja, coloquei na minha frente, falei assim, Jesus, senta aqui, né? Bati na cadeira, senta aqui, eu quero falar com o senhor. É o seguinte, Jesus, olha lá, ó, o cara tá orando em línguas e não sei o quê, e o que o senhor tem para mim? Eu também quero falar em línguas, porque não sei o quê, e não sei o quê. Comecei a falar com Jesus, querendo, né, provocando. Falando em pensamento ou falando? Não, falando com a cadeira aqui, ó, imaginando que ele estava na minha frente, crendo que ele estava ali, e falando, e falei, o que o senhor tem para minha vida? Eu preciso saber, por que isso, por que aquilo? Nossa, virei a cadeira e fui embora. Chegou em casa, o patrão ligou, né, na época, o patrão, você pode vir trabalhar amanhã? Eu falei, posso. Aí, combinei e tal. Sábado de manhã eu estava lá no serviço, né? A cidade lá, a cidade turística em Budas Artes. Então muita gente vai lá, muito turista e tal. E naquele dia não acontecia nada no serviço. Não acontecia nada, estava tudo enrolado. E o patrão falou assim, ó, senta ali e me espera. E eu lembro que eu sentei numa prancha de madeira enorme assim, ó. Enorme assim, uma prancha enorme de madeira. Sentei e fiquei ali no sol esperando. De repente passa um senhor com uma bolsinha e um boné azul. Passa assim e tal, senta do meu lado. E fala assim, ó, tá um calor, né? Eu falei, tá calor mesmo. E como se fosse uma pessoa normal. E os turistas passando, tal, e a gente esperando. Daqui a pouco esse senhor começou a chorar. Chorar. E ele chorando. E eu já fiquei assim, falei, ih, mano, esse cara tá chorando, né? Daqui a pouco ele começou a falar em línguas, bem alto. E eu falei, ih, ainda é crente ainda, esse cara é doido, mano. Baixei a cabeça aqui e falei, bom. E as pessoas começaram a achar que ele estava passando mal. Daqui a pouco ele bem alto.
Aí ele vira para mim, Karine, aponta o dedo na minha cara e fala assim, ó, eu ouvi a tua oração. Aí na hora eu entendi que era o código da sexta-feira à noite. Lembrei da cadeira, do que eu falei. Eu só abaixei a cabeça e falei assim, o que eu fiz, meu Deus do céu? E agora ele vai começar a revelar tudo aqui no público. Provoquei o homem, né? Provoquei. Ele falou assim, eu ouvi a tua oração. Eu vou te batizar com o meu espírito. E falei em línguas, mano, muito alto. Ele falou assim, eu vou te dar o dom da palavra, revelação, profecia, mais 2 coisas que eu não lembro que ele falou. E vou te entregar um rebanho. Né? E não sei o que. Aí ele caiu falando em línguas e saiu rolando assim, ó, naquela prancha. E eu fiquei assim, ó, tipo, que nem um camundongo apavorado, sei lá. Fiquei muito amedrontado, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão marcante assim. Falei, esse cara não estava na igreja, esse cara não sabe de nada. E Deus usa a boca do profeta para falar comigo. Deus. Peguei a bicicleta, corri para a igreja, me joguei lá nas cadeiras onde eu fiz o negócio e pedi perdão para Deus. Nossa. E aquilo, Karina, foi igual assim, sabe quando os caras marcam um boi, um cavalo, com um negócio quente, né, fica aquela marca? Eu fui marcado aquele dia com isso. E aí começou a grande jornada. E eu pensei assim, falei, puxa vida, cara, Deus tem isso pra minha vida. E eu só tinha 18 anos de idade. Nossa. E aí, qual é o caminho para tudo isso? E aí? Quando vai ser isso? Né? O que vai acontecer? Vai mudando as questões. Aí né? eu falei, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo, né? E aí foi quando, acho que uns 15 dias depois disso, eu fui batizado no Espírito Santo. Né? Chegou o dia. Deus... Foi na igreja? Foi na igreja. Foi numa sexta-feira à noite, um desses dias aí. A gente se uniu lá e com samurai, daqui a pouco veio aquele fogo, um negócio, não sei explicar, minhas pernas amoleceu. E eu sou meio assim, caí no chão, falei, ixi, mano, agora já era. Falando em línguas estranhas e foi uma benção. Né? E ali começou a caminhada. E quais foram os primeiros sinais depois disso que você teve, que você estava indo no caminho certo? Quais revelações você teve primeiro? Então, depois, essa foi a mais forte de todas. E foi aquela que sempre eu lembrava. Ali você já decidiu, vou servir a Cristo, vou... É porque eu sou uma pessoa muito resolvida, Karina. Se tiver aqui, ó, algumas opções, eu já miro em uma e decido. Não sou aquele cara que fica, mas será que aquela, não sei o quê, eu já, né? Então ali, quando as minhas questões foram respondidas, os meus porquês, o porquê principal, né, Gênesis, Deus criou o homem, um jardim, Deus criou um lugar para a gente ter amizade com Deus, relacionamento. Ali eu entendi o porquê. Assim, acabou. O homem caiu, não conseguiu cumprir a lei também, nada veio Jesus, morreu na cruz e abriu um caminho para mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O básico eu entendi. Então eu tinha acesso à presença de Deus. Eu tinha acesso às respostas que eu procurava, tinha acesso ali a tudo. Porque para mim isso foi tudo. E ali então assim, ali firmou. Depois a questão do você fazer para Deus é secundária, né? Primeiro você tem que entender a tua identidade em Deus, quem você é no Senhor. É que Deus ele preza muito mais pelo teu coração do que pelo que você faz para Ele. Então ali de primeiro impacto na minha vida foi isso. Só que Deus deixa uma missão, né? Tem que espalhar o que você aprendeu, o que você tem. E eu comecei a caminhar ali, comecei a servir na igreja que eu estava. Eu toco baixo, né? Aprendi a tocar baixo na igreja, tudo mais, violão. E eu tocava no louvor e comecei a servir ali. Tinha que fazer um cimento, tava lá. Você tocava já antes? Não, aprendi na igreja. Assim? Não, aprendi na igreja. Achei que você era do rock and roll. E eu tinha banda de rock, eu era cabeludo assim, ó. Agora sumiu tudo, caiu tudo, né? Mas assim, eu servia ali a igreja local, o que der e vier. Eu estava lá, a alegria da minha vida é isso. E eu sempre ficava pensando, mas cadê o rebanho, né? Cadê o dom de profecia? Cadê o dom de revelação? Cadê o dom da palavra? Perdão. Então, isso foi aos poucos. Deus tem que ter maturidade para muita coisa. Sim, e normalmente, pelo menos, né, das pessoas que eu já, né, entrevistei na minha própria vida, depois que a gente tem esse primeiro mover, assim, esse impacto, depois vem
pro amadurecimento vêm as provas. Sim, Né? é isso aí. Quais provas você Olha, lembra nitidamente que vieram para falar, olha, você está firme mesmo? Porque antes de vir o rebanho, de vir tudo isso, vem o preparo, né? Preparo. Vem o desertão, né? Deus, ele é o oleiro perfeito. É. Então, quando se o vaso tiver mesmo um probleminha, vai ser destruído ali, vai ser destruído no sentido de quebrado, vira pó e vai para a água de novo e começa aquele processo. Então, eu tive processos, acho que os maiores assim, no meu casamento. Porque com 18 anos ali, eu sabia que eu não podia ter uma vida promíscua. Uhum. Eu sabia que o casamento era uma vez só. Fui ensinado, eu li a palavra. Sim. Falei assim, eu não tenho tempo de ficar perdendo tempo, me aventurando. Sim. Porque ficar namorando aquela pessoa não sei quanto tempo, para daí... Então eu sou meio, nesse sentido, eu sou bem categórico, né? Então eu comecei ali, a primeira fase da vida, eu falei assim, para que eu possa até avançar, eu tenho que ter minha família. Sim. E eu comecei já a orar a Deus e pedir ao Senhor que enviasse uma varoa, né? Sim. E eu comecei a caçar a mulher. Começou. Caçar não, essa palavra o pessoal pode achar ruim. Mas não é caçar no sentido da... Mas comecei a procurar ela, comecei a procurar. Que é a mulher que tem que ser encontrada, você fez o lado certo, você foi em busca. A primeira coisa da vida que eu quis fazer, eu acho que talvez o desespero de muita gente é casar, né? E eu comecei e eu fui... eu lembro que tinha vezes que eu ia... A Renascer fazia um culto do bom encontro, umas baladas à noite, assim, era balada gospel, né? Aí a gente ia lá, os irmãos da igreja também, os solteiros se uniam, vamos lá, vamos. A gente ia para São Paulo, ia lá no Espaço Renascer, ficava lá e vendo e não achava nada. Não achava nada, não era encontrado também, não tinha nada, não acontecia nada. A gente voltava e ficava nisso. Aí um dia a nossa igreja foi convidada para ir... E permanecia certinho, aguardando? Certinho. Teve até uma época, você vê que coisa, né? Tem casal e tem casal. Tem gente que quer santidade mesmo. Isso é muito particular. No meu caso, quando eu soube da verdade, mudou verdadeiramente o meu coração, Karina. Porque eu falei assim, fechou. Eu até tive uma namorada da igreja que ela quis ter algo antes do casamento, que eu percebi. Sim. E... Você falou, não serve. Quando ela percebeu que eu falei que não, aí mudou. Já me deu um pé. Tuf! Você não é pra mim, não. Olha. Falei, tá bom. Ela queria fazer coisas que não... Sim. Antes da hora. Então eu tinha esse lance, eu vou fazer o certo. E eu vou fazer o certo até o fim. Vou ir, não vou dar o pé pra trás, não. Não sou perfeito, Karina, mas assim, é uma questão de propósito. Sim. E aí foi quando eu fui a nossa igreja foi convidada para ir na igreja da minha esposa, e era um culto também de bom encontro, e eu coloquei uma fitinha azul, que era livre, né? Solteiro. Quem estava casado era vermelho, e eu coloquei a fitinha, ela também colocou a fitinha azul, e aí quando eu olhei para ela, e minha esposa é muito linda, Tati, olha, você é uma princesa. É linda mesmo. Né? E aí, na hora que eu olhei para ela, eu falei, meu Deus do céu, mandei um correio elegante, não tinha internet, tinha nada, correio elegante que diz assim, é melhor sermos dois do que um, né, uma coisa assim. Coloquei meu telefone, e aí essa mulher não me ligou? Ligou. E ela prestou atenção em você lá, como que foi? Então, agora, sabendo que ela falou o quê? Na hora ela falou assim, eu não te olhei nada não, eu tive a certeza que ela tinha me olhado, umas 3 vezes, né, falei, não te olhei não. Falei, você olhou, mulher? Eu falei, não, eu não te olhei nada. Foi um negócio de Deus mesmo. E aí, ela ligou porque a prima dela ficou empurrando ela para ligar. Liga para ele. Liga para ele, só para ver o que é. Ver qual é que é. E aí, ela ligou. E na hora que o telefone tocou, eu tava falando com meu pai e com a minha mãe. E eu falei assim, ó, é ela. É um negócio muito louco, Karina. Liga o telefone. Alô? Falei, Tati? Isso aqui, começamos a conversar, e a gente ficava horas no telefone conversando, e foi, e a gente pautou essa questão aí da santidade, né, manter as coisas tudo ok,
Vocês casaram quanto tempo depois? A gente casou, a gente ficou orando por 6 meses, só orando. Uhum. Depois de 6 meses assumimos namoro, aí mais 6 meses noivamos, acho que mais uns 6 meses casamos. Acho que 1 ano e meio, 2 anos a gente casou, rapidinho assim. Né? Poxa, não foi aquela legal. coisa... E na igreja, a gente sempre sabia de histórias, né? Porque aquele casal tá não sei quantos anos namorando, aquele casal lá, não sei o quê. Sempre tinha uma história ou outra de... Isso é uma coisa, gente, que é da igreja mesmo. De gente que não quer casar, não entende o propósito do casamento. E aí a gente levou a sério mesmo. E aí a gente casou em 2003. E aí começaram Nossa, aí, né? os ajustes? Aí quando você casa... Pra ver na prática? Primeiro mês ali é o paraíso, né? Segundo mês, meio paraíso. Terceiro mês começa, né? Aí começou as divergências, né? Eu lembro de um pastor Tony, nos primeiros problemas assim de casamento, ele falou assim, pastor não, Vagnão, quando, cara, você começa a dar essas coisas, é porque Deus está apertando a porca, sabe? Assim, pra coisa ficar ali mesmo. Então, cara, tenha paciência, é assim mesmo. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu falei, nossa, Deus está apertando as porcas, né, para elas ficarem ajustadas, então eu vou ficar aqui. E a gente passou por muita coisa. Foi os maiores desafios? Assim? Sim, para mim foi ali, porque o casamento é escola de caráter, sabia? Eu posso aqui falar com quem está vendo, com você, eu posso me importar de um jeito, e você falar, puxa, o pastor Wagner é uma bênção, né? Mas quem sabe mesmo é minha esposa. Ela conhece meus defeitos, ela sabe tudo de mim. Sim. Ela sabe se o pastor Wagner de fato é alguém que ama a Deus ou não. Ela conhece tudo, e eu conheço ela. Então, é ali dentro que a gente tem que ser crente mesmo. É ali que é o maior desafio, ali que é o lugar assim, onde você é provado, onde você precisa ser crente mesmo, não ser hipócrita, né? Os meus filhos, todos eles amam o Senhor, tudo. Isso não é porque alguém é bom ou ruim, é porque o filho vai copiar aquilo que ele vê. Né? Que ele vê. Né? A Bíblia fala assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não é que ensina o caminho. Ensinar o caminho, eu posso falar aqui, ó, aquele é o caminho. Agora, no caminho, eu tenho que estar lá. No caminho. Então, olha, assim, eu nunca tinha reparado nessa... É uma coisinha que faz toda a diferença. Isso. Então, se o teu filho não te vê chorar por Jesus, aí você fala, puxa, meu filho não ora, ele não entendeu, meu filho parece que é meio gelado. É o teu reflexo. Se ele não vê você pegar numa Bíblia para ler, se ele não vê você, Jesus ser o centro mesmo, como que ele vai... Sim. Não adianta só falar assim, vai para a igreja, filho. Vai lá, né? Não adianta. Sim. E o meu pai foi impactado por isso, só que o contrário, né? Nós fomos para a igreja, meu pai viu algo diferente na gente acontecendo. E meu pai já morreu faz 12 anos, 12 para 13 já. E aí Jesus pegou ele. Uau. Né? E eu ele lembro foi até o hoje. Último ali da sua meu pai, mãe, não, depois foi meu irmão, depois foi meu pai e minha mãe. Quando Jesus pegou meu pai, que eu vi meu pai chorando, aí fui eu. Eu falei, pai, vira homem, rapaz. O que você tá chorando aí? Aí ele olhou assim e falou, nem vou falar nada. Jesus pegou ele e transformou meu pai. Meu pai era um homem duro, assim. Duro, ignorante, com a minha mãe, tudo. E Deus, nossa, foi uma coisa muito grande. E essa mudança que eu via no meu pai, e o meu pai também, nos últimos dias, servindo a Jesus, independente do que ele estava sentindo, que ele teve problema de coração, e ele desafiando aquilo, não, eu vou fazer para o Senhor, ele e minha mãe, e aquilo inspirou muito, aquilo foi uma coisa que eu falei, puxa, glória a Deus, mas se não é Deus fazer isso na vida do meu pai, nada moveria ele senão o Senhor. E aí isso nos impulsionou muito. Vendo os seus frutos no seu pai, né, na sua mãe. É aquela história, né, que o pessoal fala, né, até engraçada. Tem o crente que é galinha e o crente que é o boi, né? O crente galinha, ele dá o ovo só. Né, ele dá o ovo e, ó, eu tô livre. O crente que é o boi, ele tem que morrer pela coisa mesmo. O que ele tem que dar é a carne mesmo. Né? Então a gente fala, eu vi um pastor falando isso uma vez no altar, né, a gente ria bastante. Mas é verdade. Não é só você ir lá e deixar um ovo. Você tem que dar a sua vida. Aquilo tem que mover você de verdade. É isso que gera mudança. Os cristãos do passado
todos deram a vida. Se tem uma Bíblia hoje aqui, é porque alguém morreu para que ela esteja aqui. Sim. Literalmente falando. Sim. Então, falta muito isso hoje na gente. Nesse quebra-quebra, né, de ser refeito, quais foram as características que você teve que renunciar ou aprender a ser de outra forma, usar até do seu próprio livre-arbítrio para decidir, olha, hoje eu vou ser ou mais manso, ou vou saber dosar mais minhas palavras, porque muitas vezes, às vezes até hoje é algo mais difícil da sua carnalidade de ser modificado, de ser dosado. Onde você se enxerga assim? Olha só, Karina, até eu estou respondendo aqui, eu começo aqui e paro lá não sei aonde, né? Estou mudando tudo, mas vamos lá, voltando a essa questão essa marca que eu tive no coração com 18 anos, ela sempre esteve, eu sempre lembrava dela. Uhum. Mas eu nunca procurei meios para ir para aquilo ali. Porque quando Deus te mostra, né, fala, ó, é isso aqui que eu tenho para você. O mínimo que você tem que fazer, contribuir com isso, é você ir atrás daquilo, você contribuir para aquilo, no conhecimento, se desenvolver para aquilo. Né? Deus fala assim, tem algo para você na área da medicina, aí você vai lá para a advocacia. Tipo, não tem nada a ver, você tem que entender. E eu fui esse cara. Eu tentei várias coisas. Eu tive loja de imóveis, eu tive loja de instrumentos musicais, eu tive uma lanchonete, eu tive tanta coisa nesse meio tempo, tentei tantas coisas, porque eu queria ter uma vida cristã paralela, entendeu? Tipo assim, aquele empresário é crente. Sim. Mas se Deus chamou um empresário para ser crente, é diferente. Deus tem ali ele como um mantenedor da obra, é diferente, é um chamado diferente. Mas Deus queria para mim ministério, no sentido botar a mão na massa. Sim. E eu sempre fugi disso. Né? Tanto é que o começo do canal, eu queria falar do cristão e a política. Eu queria abrir a mente das pessoas nesse sentido. Né? E eu ficava ali insistindo, tipo, eu não quero que seja um canal cristão. Sim. Eu sou um cristão que falo, eu dou uma opinião política. Então eu fiquei muito insistindo nisso. Isso foi uma prática de anos, né? Mas Deus, antes de você ser pastor? Antes de ser pastor. Né? Deus sempre colocava uma parede. Né? Tem uma canção que fala assim, ó, a porta aberta é você, mas a fechada é você. A maior realidade do mundo, isso. A gente sempre acha que é só porta aberta. Deus fecha portas também. E eu descobri Deus, e muitas vezes, como uma parede mesmo. Tipo assim, tenta empurrar uma parede, você não consegue. Mas você acredita que pode. E fica ali tentando, e tentando, e tentando. Quando Deus não quer que você faça uma coisa, Ele põe uma parede pronta. Você fica ali, ó, 1 ano, 2... até emagrece. E a coisa não vai, né? Até Deus espera você falar assim, não, chega de empurrar essa parede. O que é que o senhor tem? O que eu tenho que fazer, Senhor? Então eu fui muito esse crente que queria ter o rótulo de crente, mas tomar as minhas decisões. Né? Jeremias 29:11 fala, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem, para dar o fim que vocês desejam. Esse detalhezinho, o fim que você deseja, não entrava na cabeça isso. Tipo assim, o fim que eu quero eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma vida próspera. Isso não quer dizer que é muito dinheiro, que a prosperidade não é dinheiro. Prosperidade são várias áreas da sua vida onde você tem plenitude, né? Onde você tem ali satisfação. E eu não me atentava para isso. E eu falava, não, Deus, o senhor quer fazer algo comigo? Então, vou te dar uma dica. Que tal abrir uma lanchonete? Né? Que tal? Porque você quer contribuir para que Deus faça aquilo. É o que o senhor quer, mas é meio que eu quero também. Eu vou te ajudar, Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, gente. Com ninguém. Ele quer fazer na sua vida, ele vai fazer por ele. Né? Não adianta você querer dar uma mãozinha. E eu sempre quis dar uma mãozinha para Deus. A melhor mãozinha que a gente pode dar é falar, olha, decide tudo, porque eu já não estou sabendo mais nada. É isso aí, é isso mesmo. Então eu andei muito nesse
nesse caminho, né? Flertando com a vontade de Deus, Uhum. mas não vivendo ela. Uhum. Só aquela assim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Que tal uma loja de instrumentos musicais, Senhor? Né? Então, assim, vivi bons momentos, mas tudo ruía na loja de instrumentos musicais, né? Eu tinha essa loja e todas as vezes eu estava lá no fundo da loja orando com um cliente. Porque sempre a conversa começava num violão e terminava Falando de Jesus. de Jesus, daqui a pouco eu estava chorando lá no fundo da loja, né? Orando e estava, irmão, não sei o quê. Virou um confessionário. Sempre acontecia isso, Olha. né? Quando entrava um cliente na loja de imóveis, mesma coisa. Sempre. E Deus tinha um chamado para isso mesmo. Uau. E aí eu insisti bastante, até o dia que eu desisti. E quando que você foi esse Então, dia? Em 2017, já anos depois, de muita coisa que eu vivi, eu fiquei tão desanimado do Brasil, que eu falei assim, eu vou embora daqui. Porque deu tudo errado, eu tinha perdido tudo, né? Perdi tudo. Só tinha minha casa e meu carro. Uhum. Falei, eu vou embora desse país. E eu sei que muita gente pensa assim. Uhum. Eu vou até falar aqui de coração, não se apoie porque tem o governo A ou B. Porque Deus ele não depende de governo A ou B para fazer na sua vida. E eu caí nessa. De achar que assim, não, esse político tal, esse ciclano, esse fulano tá aí e minha vida tá ruim. Não. Uhum. A porta aberta é você, mas a fechada também é você. E eu me deparei num momento de desespero e eu falei assim, vou embora. E eu botei a casa para vender, o carro para vender. Falei para minha esposa, vamos embora para os Estados Unidos. Vamos embora para lá, prefiro limpar jardim do que ficar aqui sofrendo aqui. Não quero meus filhos aqui. E eu peguei, naquela loucura, fiquei tão louco assim que eu fiquei, vamos embora, bora. Tipo, quero mudar de áreas. Tipo, totalmente. Né? Aí aconteceu o quê? Eu tava em casa um dia, eu nunca tive nenhum tipo de doença, nada. Tomei café, eu tava na janela. Já lá fora? Não, aqui eu tava na janela olhando assim era mais ou menos umas 8 horas da manhã, uma dor aqui atrás, uma fincada nas minhas costas, né? Do nada, assim, ó. E eu, comecei a gemer de dor e comecei a ligar para todo mundo. Pode vir me acudir aqui? Pode me salvar? Alguém, por favor. Na minha cidade, no meu bairro, ninguém podia. E aquela dor era uma dor renal, né? Só quem teve sabe o que é isso. E eu fiquei muito assim. E eu lembro que a única posição que eu conseguia sentir um pouco de alívio era com as minhas duas mãos num braço do sofá, assim. Tipo, prostrado, assim. Aí, naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Pensa assim, ó. E se você estivesse lá, o que você ia fazer agora? Se eu estivesse fora do país? Naquela hora eu falei, é mesmo, cara. Eu tava perdido. Não ia ter o que eu fazer. Ali eu entendi que Deus começou a trabalhar no meu coração. 2017. Fui pro pronto-socorro na emergência, eu dirigindo o carro com a família, passando em farol vermelho, desesperado, zonzo de dor. Cheguei na emergência, parei ali, tinha uma lixeira do lado, assim, deu vontade de chamar o Hugo. Chamei o Hugo e a dor saiu. Imediatamente. Sumiu a dor. Gente. Aí o médico falou, o que você veio fazer aqui, né? Eu falei, eu não tô com dor mais, doutor. Ele falou, então vai embora, né? Só sei que 11 horas da manhã eu tava em casa, na mesma janela, olhando pra fora, assim. Sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Mas com o entendimento que não era pra eu ir embora daqui. Deus usou aquilo só pra me mudar. Pra te alertar e pra Foi um sacode mesmo. dar um... Tipo, um sacode, assim. Eu falei, não, eu não quero saber de ir embora, não. Vou ficar aqui. Né? Já chega o Jonas lá bíblico, lá que foi pra barriga da baleia. Eu não quero, não. Né? Então eu senti que Deus falou comigo naquele dia. E eu não fui. Ali, Karina, foi quando eu comecei a fazer uma oração que eu chamo de oração perigosa. Você já estava prestes a ir, já estava com tudo Não, ali eu organizado. desisti de tudo, tava tudo... Antes de ser... Tirei a placa de vende do carro, você não tudo. chegou a vender as coisas? Não cheguei a vender, não conseguia vender nada, nada acontecia. Porque quando Deus quer, vai acontecendo. E aí eu falei, quer saber, eu não vou mais embora, não. Aí na época, tava essa eleição aí do Bolsonaro com não sei quem mais. Aí minha esposa falou assim,
se o Bolsonaro ganhar, a gente fica. Eu falei, não, eu vou ficar porque tem que ficar mesmo, mas tudo bem, né? Isso aí já é uma boa, né? E ele ganhou em 2018, e aí a gente ficou e tal, e começou, parece que tinha novos ares, assim, no Brasil, Sim. aquela coisa, né? E a gente ficou, e foi em 2018 que eu comecei a fazer vídeos. E eu comecei a fazer vídeos Da política. e falando, não sei o que. Eu fiz vídeo. Só que era uma coisa tão engraçada que eu fazia vídeos e eu sentia uma voz assim, não para de fazer. E os vídeos tinham 5 views, Sim. tipo 8 views. E eu não tava nem aí Era pela tipo, quantidade. persiste, você tá no caminho certo, é isso, eu não tava né? nem aí se tinha 5 ou 8, eu só achei que eu gostava de fazer aquilo, né? E ficava o celularzinho, eu fazia Uber, né? E chegava em casa, ficava vendo o celular ali, aí fazia meus vídeos, colocava lá, minha mãe assistia, minha esposa só também. Né? E eu fiquei 1 ano e meio fazendo vídeo, sem ter nenhuma visualização. Olha só. Sem ter nada, assim, sem ter mais que... E eu mandava para todo mundo. E é uma prova para ver sua intenção mesmo, né? Foi, eu mandava para todo mundo vídeo pelo WhatsApp. Ninguém nem abria a mensagem, né? Os parentes ficavam até bravos comigo dos vídeos. Tipo, lá vem ele. Lá vem ele com esses negócios. E aí, em 2018 ali para 19, aí depois chegou uma hora que teve um pouco de audiência, pouquinho assim, dava uns 500 views por vídeo. Eu cheguei até a ter uns 10 mil inscritos, deu uma animada assim no canal, e eu falei, puxa, que legal, né? E aí um dia eu tava em casa, já tô entrando no canal agora, Karina, já tô falando do canal agora, do testemunho do canal. Chegou em casa, um dia eu tava vendo um jornal e eu vi uma reportagem de um cara que tava segurando uma bicicleta numa enxurrada. Esse cara segurando a bicicleta numa enxurrada em São Paulo, segurando no poste e na bicicleta. E ele tenta puxar a bicicleta e as pessoas gritando, solta a bicicleta. E ele é levado por essa enxurrada. E ele perde a vida. Nossa. Naquela hora me deu o chamado de evangelista, né? Quanto vale a bicicleta? Para ele morrer por ela. E eu fiz um vídeo chamado Quanto Vale a Bicicleta. E esse vídeo, na hora que eu coloquei, foi o primeiro sinal de Deus. Tipo, agora sim você está dentro alguém do... para falar, né? Para falar aquilo que Deus queria que eu falasse. O vídeo, naquele dia, ele deu 300 mil visualizações. 300 mil. Num dia. E eu tomei um susto. Imagina. Porque eu atualizava e era tum, falava, meu Deus, um comentário, não sei o que, e começou aquele negócio. E a mensagem do vídeo era muito forte, porque falava de apego a coisas materiais, né? E foi até onde eu trabalhava, fazia um bico lá, chegou um cara, ô Wagner, isso aqui é você, cara? Um parente meu lá do fim do Minas Gerais, lá do fundão, lá mandou o vídeo pra mim. E eu falei, eu conheço esse cara. E aí começou esse negócio, e eu falei, nossa. Depois daquele vídeo, eu insisti em fazer um vídeo de política de novo. E eu pensei, agora vai dar um... Agora o pessoal tá me vendo, agora vai ser maravilhoso, aí né? 500 views de novo. Depois eu insisti de novo, e depois disso eu fiz um outro vídeo falando de uma mensagem do evangelho, subiu muito, de novo. Aí eu falei, ih, Deus quer que eu faça alguma coisa nisso. Falei, deve estar acontecendo alguma coisa. Só que nesse intermédio de tempo eu comecei a orar, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Sim. Faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade na minha vida. E quando eu orava assim, eu tinha muito medo, porque eu falava, Senhor vai me transformar num missionário e vai mandar eu lá para o Oriente Médio, eu vou perder a cabeça lá. Né? Eu pensava assim, eu tinha esse pensamento ignorante. Essa oração perigosa que você falou. A oração perigosa era assim, faz a tua vontade. Então assim, a partir do momento que eu começar a falar para Deus, fazer a vontade dele, eu vou ter que topar o que ele tiver para mim. Então, se for para ir lá para o Oriente Médio, eu vou ter que ir, né? Então tinha aquele medo idiota, aquela coisa idiota na cabeça de que, e ainda que fosse para ser isso, se é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? E aí eu comecei a orar assim todos os dias, e Deus foi sinalizando que eu tinha que, no canal, falar sobre a mensagem do Evangelho e parar com a política. E eu sempre revoltado, porque, como é que pode votar naquele fulano, naquele ciclano, crente não faz isso, e não sei o que mais, falta de entendimento. Eu estava muito com os olhos na terra, nas coisas daqui, no que acontece aqui,
Sim. achando que isso é a chave de tudo. Eu não estou dizendo que não é. O cristão tem que ter sabedoria, mas a chave de Deus para a sua vida não é o político que vai estar lá em cima. Não é isso que vai solucionar. Entendeu? É outra coisa. E eu estava em casa um dia, eu tive um sonho, né? E esse sonho foi o que mudou mesmo assim a característica do canal, para ser só mensagens, né? Como foi esse sonho? Esse sonho, eu estava em casa, no sonho, tá? Só no sonho, eu estava dormindo no sonho, e eu acordei e eu imaginei assim, tem alguém no meu terreno. Eu moro numa chácara, e aí eu saí correndo assim, fui na janela e vi uma pessoa dentro da minha chácara, e eu falei, o que você está fazendo aqui, cara? Ele olhou para mim e falou assim, aqui só tem esse lugar para passar. Eu falei, não, você não tem que passar aqui. Aí no sonho ele tirou uma arma assim, eu falei, que negócio é esse de arma? Ele você está engrossando? Eu falei, não, cara, você precisa de Deus. Você tem que se converter. Arrependa dos seus pecados. Só você pregar para ele no sonho e mandei ele embora. Ele foi embora. Aí voltei para a cama, de novo dormi, tudo isso no sonho, né? Acordei de novo e de novo, tem outra pessoa no meu terreno. Corri lá na janela, vi era até engraçado que era um anão, descendo assim, no meio das árvores. Eu abri a porta e falei, você está fazendo aqui, rapaz? Aí ele, só tem aqui para passar. Eu falei, não, passe pelo outro lado. Não, eu vou passar aqui, porque aqui eu preciso discutir com ele. Eu falei, você tem que se converter, rapaz. Cada um que passava ali. Seu folgado, não sei o que, você precisa de Deus, eu precisei falar para ele. Nisso, na cerca da chácara, do lado de lá estava tendo uma rave. Tinha muita gente. Muita gente. E sonho é maluco, porque o sonho muda de imagem assim na hora, né? Então eu estava aqui discutindo com o anão, para ele se converter. Na janela aqui, minha esposa estava fazendo comida. E tinha um cheiro de comida, sabe aquele cheiro gostoso da comida, assim, tipo mineira, assim, né? No quintal e tudo assim. E eu vi as pessoas olhando para cá e falando assim, nossa, o cheiro de comida que tá lá, né? Mas tá um cheiro bom. Que cheiro é esse? Não sei o que. Só aglomerar a gente na cerca ali. E eu discutindo com o anão aqui. Quando eu olho, eles derrubaram a cerca e começaram a entrar. E foi entrando um monte de gente. Aí eu falei, vocês são tudo louco. O que vocês querem aqui? Não, porque tá um cheiro de comida aí, o que vocês estão fazendo? Eu não sei. Eu falei assim, não, gente, pode parar. Eu lembro que eu empurrei todo mundo assim. Todo mundo aqui, vocês precisam de Deus. Vocês precisam de Jesus. E não parava de entrar gente daquele buraco da cerca. Né? Um monte de jovens. Eu lembro que eu olhar para aquele monte de gente, eu falei assim, agora vocês vão se ajoelhar e vocês vão aceitar Jesus para vocês mudarem de vida. E todo mundo se ajoelhou. E eu botei a mão assim em duas moças, né? E a moça da mão esquerda aqui começou a manifestar um demônio nela. Agora esquece o sonho, agora é o mundo físico mesmo. Era 3 horas da manhã, né? Quando essa moça olha pro meu rosto no sonho, eu escuto o meu nome, um grito, né? Assim, ó, Wagner! Na minha orelha. A gente sabe aquele ventinho, um grito assim, ó, Wagner! Mais ou menos como Deus fez com Samuel, né? Samuel, aquela voz gritou na minha orelha e me acordou. E eu acordei no meio da madrugada, desesperado, zonzo, porque eu tava... Você estava envolto. Eu tava assim, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Acordei minha esposa e eu contei para ela, quando eu conto isso, eu até fico tremendo, assim, porque mexe com o meu emocional isso. E eu falei, contei todo o sonho para ela, e eu falei, amor, eu entendi tudo agora. Né? O terreno, nossa chácara é o canal. E tem um alimento saindo daqui. E Deus quer que a gente fale disso, fale do Evangelho de Cristo. E Ele vai mandar muita gente. Naquele dia, Karina, foi uma mudança, metanoia mesmo, assim. Virou uma chave na minha cabeça. Dali em diante, o canal subiu assim. É por isso que eu te falei, é o improvável aqui. Ele subiu de um jeito que eu não entendo. Mas foi da tua obediência, foi você ter aberto o coração para Ele fazer essa oração persistente, faz o que o Senhor quer, você se dispôs para que Ele fizesse, você vendo como Ele faz. E foi assim, incrível, e essa coisa foi tão forte, tipo assim, os vídeos nascem lá em casa, lá no quartinho que eu tô lá, tipo, uma coisa assim, bem simples e nasce lá.
sabe? E tipo assim, eu comecei a ver os vídeos cada vez mais, subindo, eu falei, meu Deus, que é isso, né? Uhum. E Deus escondeu eu e minha família lá naquela chácara lá, ali a gente tem essa questão da vida com Deus, Uhum. algo assim, é muito da gente, assim, não é o Wagner que está lá fazendo, não, é tudo a gente, é tudo na mesa, a gente compartilha, a gente conversa, e Deus foi fazendo, já veio a pandemia, né, e na pandemia ainda foi mais forte ainda, os vídeos foram assim, e até hoje. E para achar os temas, Wagner, como que você é tocado? É acompanhando as notícias? É alguém que te manda alguma ideia? Então, como que... Primeiro, eu falo com o Senhor, falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? E às vezes eu estou no quarto, eu não sei como que é, aparece a minha mãe manda um videozinho lá, né? Eu fazia muita reação, faço também, né? Aí eu olhava assim aquele vídeo e vinha uma mensagem em cima daquele vídeo. Aí eu falava, puxa, Deus tocou na minha mãe para mandar esse vídeo para mim. E eu falo, nossa, agora o último vídeo que eu fiz, que é do irmão lá que... Fiz um vídeo aí, o vídeo tá muito explodido. Uma mensagem também que eu reagi, uma coisa que era tão simples, né? É um sopro, Karina, é uma coisa... Qual que era? Foi o vídeo que eu fiz agora sobre o irmão que deu carona para um senhor, que era pastor. Acho que eu não ele estava andando numa estrada e tal, e pediu uma experiência com Deus. É um vídeo muito forte. Já está com 4 milhões de visualização, o vídeo em 2 dias. Nossa! Não, eu não consigo... 4 milhões? 4 milhões. Ó, uma vez chegou um cara em mim e falou assim, Pastor Vagnão, qual é o segredo? E ele me ofereceu dinheiro, mano. Quanto que é para você me dar o segredo? Falei, cara, entra no seu quarto, mano. Ajoelha lá. Para de brincadeira. Eu falei, faz isso. Porque esse é o meu segredo. Eu só faço isso. Porque a fórmula que dá para você não vai dar para mim. Se eu seguir a fórmula de como você faz, não do teu secreto. A mesma coisa para mim falam também. Nossa, mas como as coisas vão acontecendo tão rápido? Falo, se eu te dar a fórmula, aqui eu faço, também não vai dar certo. Você tem que buscar em Deus o que Ele tem para você. Até vou aproveitar, porque inúmeras pessoas mandam mensagem falando assim, Vagnão, me ajuda, me isso, me aquilo, né? E eu falo assim, cara, não tem como ajudar, porque isso é uma coisa que depende da pessoa estar na vontade de Deus e depende do amadurecimento dela. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando comecei, eu não comecei... o que acontece na internet hoje, para chegar no Vagnão que vocês estão vendo aqui, gente, pensa numa massa que foi amassada 1000 vezes, viu? Muitas coisas. Quantos Getsêmanes, né? Getsemane é o lugar ali do aperto, da prensa ali. Passei por muita coisa para moldar o meu caráter, para me mudar, para ter assim, de verdade, para Deus confiar algo. Tem muita gente que até fala assim, né? Porque eu quero falar a palavra de Deus. Mas, cara, é muito além disso. Né? A palavra, ela é a solução para muitas coisas, sabe? Para tudo. Só que, assim, Deus sabe da intenção do teu coração. Deus sabe o porquê você fala assim, eu quero pregar a palavra. Deus sabe o que está por trás dessa declaração. E tem muita gente que pede uma dica, um negócio, eu só sei falar isso. Vai orar e esteja preparado. Você está preparado para o que Deus tem para você? Você pode ver, quando Jesus, por onde ele andava, a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava ele. E era muita gente. Não era pouco não, viu, gente? Era muita gente seguindo Jesus. Aí você pensa, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela nem estava na multidão, ela só ouviu falar de Jesus, ela tinha um problema, e ela não estava ali no meio da multidão, mas tinha um monte de gente andando com Jesus. A pergunta é, por que aquele povo que estava andando com Jesus não tinha ali a sua cura, não tinha... Muitos daqueles estavam do mesmo jeito. Né? E uma mulher que não estava andando ali, de repente vem, rasga a multidão, toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. Imediatamente. E Jesus fala assim, ó, para tudo, alguém me tocou. Né? Alguém me tocou. Os discípulos falam para ele, como é que você pergunta isso, Jesus? Se está todo mundo tocando em você aqui. Né? E fala, não, de mim ser virtude.
nem todo mundo que está andando nessa multidão vai extrair virtude de Jesus. Porque às vezes você está ali por estar. Você está simplesmente num embalo, caminhando porque todo mundo está caminhando ali. Porque acha que está dando certo, ou acha que assim vai prosperar, ou vai ganhar mais dinheiro, ou vai ganhar mais fama, Sim. ou vai ganhar respaldo para fazer outra coisa. Sim, e andar na multidão é um lugar que eu andei bastante. Quando eu andei com Jesus sem ter propósito. Quando eu andei com Jesus, tipo assim, Jesus estava ali, eu estava aqui. Não, tá tudo bem. Não falo com ele, não converso com ele, não tenho comunhão com ele, não tenho nada, né? Mas nós estamos juntos. Não é tudo. Né? E eu falava dele, fazia coisas para ele, tocava baixo na igreja, fazia tudo. Era super aplicado, 20 anos andando com ele, né? E tá tudo bem. Até o dia que Deus manda um processinho para você se tocar, que só Jesus pode resolver para você. Que aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. Ela creu, e você pode perceber que no final ele fala para ela assim, vai, a tua fé te salvou. Olha só isso, gente. A tua fé te salvou. O crer dela. Porque assim, ela pensou, ou eu toco, ou já era. Essa chance está passando aqui agora. Ou é agora ou nunca. Então, enquanto alguns crentes estão andando na multidão só por andar, estão assim, não tem um romper, não tem uma... Ainda vai, talvez demore ou não, né? Mas quando Deus faz, é diferente, não é solução, não é método, não é nada disso. Quando Deus sopra, é uma coisa muito diferente. Eu tive amizade, Karina, pouco antes do canal de acontecer tudo isso, eu tive uma amizade com um youtuber muito famoso. E eu até prestava serviço, sentava na mesa com esse youtuber muito famoso, de milhões de seguidores. E eu sempre ficava assim, puxa vida, bem que ele podia um dia indicar meu canal. E eu até falava, pô, Jesus, toca no coração dele para falar do meu canal. Né? E meu canal... ele era de coisa cristã também? Não, de fora, né? E eu falava assim, puxa, era só um videozinho pronto. Já tinha ali, dava um embalo, né? E o cara nunca falou. Nunca falou. E amém por isso. Que é para aquilo, para Deus não dar os créditos para outro. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tempos depois, o sopro foi tão forte no canal, né, que continua. E assim, gente, é para a glória total de Jesus. Foi ele que fez isso. Porque se o cara tivesse indicado, perdão, achar que era o cara. Alguém ia falar assim, não, foi porque o fulano falou, por isso que o Wagner não está aí. Não, eu estou aqui porque eu fui tirado de trás das malhadas, um improvável mesmo, que Deus escolheu. Eu olho para mim e eu falo assim, Jesus, você tem algum problema, Senhor? O Senhor está bem? Porque eu não me sinto apto para nada. Para estar aqui, para estar fazendo, para estar... Eu me sinto totalmente despreparado para tudo, Karina. Mas a tua sinceridade, ele foi te moldando, sabe? O teu jeito de falar, de tocar no coração. É o dom dele, que ele foi te moldando então, para isso. Aí você vê, aquela marca dos 18 anos que falou lá do dom da palavra, profecia, revelação, do rebanho, está se cumprindo hoje. Está sendo usado para produzir. Porque agora é um rebanhão mesmo. Se eu somar ali, lógico, né? Para mim, eu acho absurdo, né? 4 milhões e meio de pessoas te seguindo, não é pouca gente, não. Você tem que dar alimento para todas elas. Porque eu não olho seguidores como assim, é número, né? É uma ovelha, meu. Eu tô cuidando de alguém para que um dia a gente se encontre lá na Nova Jerusalém, a gente se encontre nos céus, talvez. Então, assim, eu vejo dessa forma, entende? É uma coisa que Deus foi me preparando para isso. Eu passei situações difíceis na vida, passei momentos difíceis que eram necessários, né? Se Deus falasse para José, eu queria passar tudo que ele ia passar, será que ele ia querer passar? Não. Eu acho que não. José, não, até parece. Mas olha o fim de tudo. Então, se Deus contar para você, que está preparado para você, é bem provável que você não vai topar. Se ele falasse para mim, eu também não ia topar. Mas assim, vai acontecer uma hora. Porque enquanto você não está sendo preparado, você acha que você não vai ser capaz, né, de ter aquela responsabilidade, dar conta daquilo. Então ele tem que ir aos pouquinhos. Eu nunca me senti assim,
Eu nunca tive aquela coisa assim, eu quero milhões de seguidores, eu quero isso, quero... Nunca, de verdade, eu nunca fiz isso. Isso aconteceu. E aconteceu numa hora que Deus quis. E não tem uma outra explicação. Eu nem tenho a cara da internet. Né? A Karina aqui, ó, toda produzida, loira, olho azul. Eu sou um careca barbudo, cara. Gordinho, 43 anos. Nada tem ali para falar assim, puxa, o cara tem o visual. Até nisso tem milagre de Deus. Porque quando Deus quer, meu, é assim. Ele faz. Eu lembro também aqui, eu tenho carregado essa palavra, Karina, porque isso, eu vejo nisso um grande passo para você viver algo poderoso em Deus. Quando aquela mulher pega o vaso de alabastro, né? E ela quebra na cabeça de Jesus o vaso de alabastro. Eu tenho levado essa mensagem por muitos lugares. Quando ela quebra o vaso de alabastro, por que ela não derramou o nardo puro, né? Sobre a cabeça de Jesus? Ela vai e quebra. Porque o ato de quebrar o vaso significa que não tem volta. Aquele vaso não foi para outra coisa. Não é para reter, não dava para reter mais. Ele era para aquele fim ali. Aquele vaso nasceu para ser quebrado ali na cabeça. Era o fim da vida daquele vaso, entende? É o destino dele. E às vezes o nosso vaso de alabastro, não. Qual é o nosso vaso? É o nosso coração. Né? Às vezes a gente tem esse coração muito nas nossas mãos. Entendeu? Como posso dizer, melhorar isso, essa dinâmica que eu estou falando? Assim, o teu coração não nasceu para estar sob o seu domínio, mas sobre o domínio do Senhor. Deus tem que cuidar do coração. O coração é uma máquina de produzir coisas, né, que Deus colocou. Se estiver nas mãos de Deus, vai ser maravilhoso. Ele fala, né, que Davi era um homem segundo o coração dele. Você olha para Davi, você vê o quanto Davi amava Deus mesmo. Quando Davi pôde perder ali tudo que ele ganhou, reino, família, você não vê Davi chorar para Deus, falar assim, Deus, pelo menos o palácio deixa comigo, pelo menos os cavalos. Não, ele fala, não retire de mim o teu espírito. Tipo assim, ele não estava nem aí para o que Deus tinha dado para ele. Ele estava aí por quem era Deus, quem era o Pai. Entende? Então, assim, isso é uma demonstração de alguém que é apaixonado por Deus mesmo, que ama a Deus de uma forma intensa. Então, quando o crente que fala que eu aceitei a Jesus, eu fui batizado, eu dou meu dízimo, eu estou totalmente, né? Eu sou impecável. Isso não é tudo. Mas se você pegar o teu coração e quebrar, mano, como aquela mulher quebrou aquele vaso, deu fim ali, ó. Ali ela falou assim, esse vaso já não vale para mais nada, agora ele é passado. O teu coração é o que mais de valor que você tem. E Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Né? O crente tem que chegar e quebrar o coração diante do Senhor mesmo. Isso aconteceu comigo. Né? Quebrar mesmo assim, ó, sem volta. Assim, Jesus, não tem mais volta. Eu vou quebrar aqui e ele vai ficar para sempre nas tuas mãos. Aí acontece algo que vai impactar gerações. Essa mulher que quebrou o vaso de alabastro, ali naquele capítulo, conta que ela foi criticada por isso. Os discípulos assim, por que você não está desperdiçando assim? Isso aí? Podia ser vendido, dar aos pobres e tal. Jesus falou assim, deixa ela. Os pobres vocês vão ter aí sempre com vocês. Mas ela está fazendo aqui algo que agora, a oportunidade é agora. Né? Depois ela não vai poder fazer mais isso. E depois disso, ele fala assim que aquilo que ela fez ia ser contado, lembrado, enquanto por onde chegasse o evangelho, aquilo ia ser lembrado, né, o que ela fez. Então fala o quê? De uma atitude que vai atingir gerações. Sim. Então assim, é perceptível quando um de nós, quando alguém quebra o coração para Jesus ao ponto daquilo mudar toda uma história. Isso atinge seus filhos, os filhos dos seus filhos. Tem muita gente achando que o que eu vou deixar para meu filho é uma faculdade paga, eu vou deixar para meu filho uma casa, coisas materiais onde ele possa se apegar. Cara, 1, 2 gerações, ninguém vai lembrar disso mais.
Mas se souberem que você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, se teu filho vê isso em você, né, a partir do momento que você quebrou teu coração para ele, meu, isso vai ser lembrado por gerações. Você fala até hoje de John Wesley, de quantos homens de Deus, homens que quebraram o coração, homens que fizeram algo para o Senhor que foi de fato relevante, e são lembrados até hoje, de geração em geração. Isso atinge os filhos dos filhos, e assim por diante. É o que essa mulher viveu. Então, assim, não é à toa quando você faz isso. Sim. Vem essas críticas. Sim. Né? Que desperdício, né? Você tão jovem, bonito, bonita, né? Você vai se entregar todo assim para Jesus, virar crente, que desperdício. Não pensa. Não dê ouvidos a essa voz. Isso, eu estava vendo no seu Instagram, eu não sei se é um trecho do teu livro, algo que você fala que vai continuar falando aquilo que o Espírito Santo te revela, mesmo diante de críticas, diante daquilo que vem, né, contra, tentando paralisar. Sim. Você tem persistido, e você percebe esse outro lado, que também é algo espiritual, da resistência do mal tentando te paralisar também, ou trazendo desânimo para você gravar no dia seguinte, ou trazendo algo no canal que não funcione num dia. Como que você percebe essa resistência? Às vezes, eu moro do lado de um criador de cachorros. Na hora que você vai gravar, todos lá, né? Deve ter uns 60, 50 cachorros lá. Bem na hora que eu ligo o rec da câmera, começa. Teve um dia que começou os dele e do bairro inteiro. Parecia uma cantata de cachorros. O negócio não parava. Cantata de Natal. Eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, cala a boca desses animais. Agora, foi uma coisa. Me arrepiei todo na hora, porque eu vi que aquilo era espiritual. Tem hora que o cachorro late que ele é bobinho mesmo, né? Mas naquela hora foi um levante mesmo. E silenciou assim, ó. Eu até estranhei. Eu gravei o vídeo inteirinho, porque eu não gravo com folha, não tenho um script, nada disso. Eu ligo o rec, o senhor dá a palavra e eu começo a falar. Quando eu desliguei o rec da câmera, começou todo mundo de novo a latir. Gente... Então, assim, tem uma resistência, porque toda vez que você vai fazer algo que mexe com o espiritual, vai acontecer coisas. Vão acontecer coisas. A gente passa muito por isso, né? Na questão, assim, da resistência, da guerra espiritual, né? Quando você está mexendo com algo que vai atingir outras pessoas, né? Então, um vídeo, gente, eu recebo sempre mensagens, né? Um dia eu recebi um vídeo assim de um cara, Vagnão, a minha vida mudou, cara. Eu estava assistindo os teus vídeos e tal, não por causa dos meus vídeos, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Mas um vídeo que chega num cara que está num presídio e falou, eu tô me sentindo livre, cara. Eu estou num presídio. Aquele celular que ele está falando comigo, ele poderia estar usando para qualquer outro propósito. Ele estava testemunhando o que estava acontecendo, a mudança de vida dele dentro do presídio, cara. Cara, isso não tem preço que pague isso. Olha. Então, quando o diabo sabe que isso tem um propósito, né, uma mensagem, um áudio, qualquer coisa que você faz. Então, na hora de produzir aquilo, vai ter uma resistência terrível. Até mesmo para você que tem uma célula. Eu no começo também, lá no comecinho eu cuidava de uma célula, e no dia que eu fui, na primeira reunião dessa célula, era na periferia mesmo, lugar super tranquilo, né? Chegando lá, a irmã parou a gente, você vai fazer célula lá naquele lugar? Falei, eu vou. Se eu fosse você, não ia não. Olha o que a irmã falou pra mim. Ao invés de falar assim, vai no nome de Jesus, sim. Né? A visão dela ali... É que tinha que evitar. A visão dela era totalmente terrena. Tipo assim, do que acontece no terreno. Eu assim que olhei para ela e falei assim, ó, eu vou lá, irmã, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não vai acontecer nada. Eu lembro que eu fui e era bandido para todo lado. Né? Isso tudo achando que eu era policial civil, né? Que eu tenho esse visual assim. Eu gosto de camiseta preta, achava que eu era da polícia. E eu era da polícia do céu, né? Aí cheguei ali,
e começamos uma célula e Deus salvou um monte de gente ali. Uau. E os frutos permaneceram. Até hoje tem gente lá servindo o Senhor, fruto daquele lugar. Mas é assim mesmo. A gente não pode baixar a guarda diante dessas coisas. Você acha que muitos não avançam no propósito por medo dessas resistências? Que preferem, Com certeza. Prefiro ficar aqui no meu mundinho, porque se eu assumir uma missão, Com a certeza. batalha vai ser muito maior? Com certeza. Deus, ele não tem prazer em quem retrocede, entendeu? Quem põe a mão na arada e olha para trás. Isso não é prazeroso para ninguém, né? Alguém fala assim, vou casar com você. E aí, de repente, ele olha para trás. A pessoa fica, puxa vida, né? Todo mundo quer um amor, todo mundo quer alguém que vá até o fim. Deus também quer. Deus quer pessoas que falam assim, cara, eu vou até o fim. Então, não tenha medo, não tenha receio. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa o lugar que você estiver, Ele é contigo, né? Então, assim, a resistência vai acontecer. Mas a palavra diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele pode gritar, né? Ele pode rugir como leão, ele pode vir de várias formas para tentar te assustar. Mas maior é o que está em nós. Olha só, Karina, nesses dias eu preguei no Rio de Janeiro, esse ano, acho que umas 10 vezes eu fui para o Rio de Janeiro. Eu vi metralhadora o tempo inteiro. Entrava lá para dentro a igreja é lá no bairro, não sei onde lá. Aí entrava assim, tipo, o cara com metralhadora aqui do meu lado. Cara não, né? Criança com um revólver e os caras de moto com revólver e aquelas barricadas nas ruas e não sei o que. E eu falava, nossa, cara, eu tô dentro do lugar que eu só vejo pelo jornal, né? E chegou uma hora assim que chegou até me dar um medo, sabe? Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Eu dei glória a Deus, falei, vou em nome de Jesus. Vou em nome de Jesus, vim trazer vida aqui, vim trazer a palavra que muda a história, a palavra que me mudou. E, glória a Deus, fui 10 vezes. Os irmãos ficam assim, você é louco, cara? Um receio. Você é maluco ir naquele lugar? Eu falei, não, vou mesmo, cara, vou mesmo, né? Em nome de Jesus. Teve alguma vez que você teve uma revelação muito forte de Deus mesmo, para uma mensagem específica que você teve receio de levar adiante? Falou, isso aqui vai causar escândalo, ou as pessoas vão receber mal, como eu vou levar isso? Olha, isso me permeia bastante, essa sensação de, assim, eu até falo para todo mundo, assim, ô Vagnão, as pessoas as mesas que eu já sentei com pessoas grandes, até você aqui, a pessoa fala assim, e aí, né, a primeira coisa que eu falo assim, eu fico incomodando os outros pela internet aí, né? Então tem assuntos e questões, Karina, que gera mesmo um incômodo, assim, talvez, um receio. Tipo assim, será que eu falo isso mesmo, cara? E dá aquele medo de negociar, porque a verdade é inegociável, né? Os valores são inegociáveis. Eu não consigo deixar de falar uma coisa sabendo, assim, que um cristão lá em Roma foi incendiado. Aquele cara teve a fé até o fim, cara. Aquele cara ele foi queimado, ele virou ali um luminar ali na cidade, por não negar Jesus, por não negar a verdade. Como que eu aqui, no ar-condicionado, com uma câmera na frente, com toda a tecnologia, com tudo, como é que eu vou negar, cara? Se um cara, naquela época que tinha muito menos acesso, não tinha nem a Bíblia que eu tenho. Aquele cara não sabia nem da metade do que eu sei hoje. Sim. Ele já foi... Aquilo foi o suficiente, a verdade ali, o que ele sabia da verdade foi o suficiente para ele pegar e falar, cara, agora a gente vai chegar aqui, vai se omitir. Então, assim, eu não consigo, Karina, não consigo. A internet, ela é um lugar, imagina uma grande mesa com um monte de gente sentada nessa mesa, e todo mundo falando. E alguém que tem lugar de fala ali, ou muito inscrito, vai lá e fala uma coisa que distorce, que destoa da verdade. E eu nessa mesa, escutar aquilo e ficar assim, quieto, no meu politicamente correto, não tá certo isso. Mano. Mas eu acho que também há um discernimento, uma sabedoria de como falar, né? Eu acho que você encontrou uma forma, né, também de dar a sua opinião e embasar ela sem julgar simplesmente, assim... Porque assim, tem muito canal
que fala, que quer ser polêmico, quer falar mal, Mas trazer... não traz nenhuma palavra de sabedoria, Então, aí vamos que dizer tá. assim. Você conseguiu... A minha intenção é trazer o pecador ao arrependimento, é trazer, alinhar. Nunca é de falar assim, porque essa pessoa aí, ela não vale para mais nada. Não, nunca foi essa. Nunca foi essa a intenção. A intenção sempre é volta, volta, volta. A palavra diz isso, é duro, mas volta. É trazer para dentro, nunca é para jogar, entendeu? Sim. Quer fazer sucesso, a pessoa começa a falar de temas polêmicos e começa a fazer aquelas... Não, daí não atinge o propósito, que é o propósito de Deus, né? De trazer luz. Só replicar um acontecimento que é traumático, não traz cura, mas se você falar do assunto, porque nessa grande mesa que chama internet, alguém falou aprovando uma coisa que a palavra não aprova, Deus dá sabedoria, você vai ali e fala, ó, aqui assim, 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 né? E aí você pode até direcionar. A minha maior preocupação nem sempre é a pessoa que por onde se gerou uma distorção da palavra, mas quem está ouvindo. Sim. Quem está ouvindo, para mim, que é o grande problema. Quando um jovem influencer aí, uma jovem, acaba trazendo ali um exemplo, alguma coisa que distorce, que vai influenciar a cabeça de adolescentes, eu me posiciono porque eu tenho um adolescente dentro da minha casa. O meu filho está ali. Sim. Entendeu? Então, assim, eu olho para o meu filho e falo, cara, isso aqui não é qualquer coisa, é uma vida, é o futuro da igreja, é a próxima geração. Sim. Eu não posso fazer com que o meu filho seja mais influenciável, né? Eu quero que ele entenda, que ele tenha compromisso com essa verdade. Sim. E que ele leve isso adiante, né? Que ele conserve o que a palavra diz na sua integridade mesmo, no seu todo. Então eu me posiciono primeiro pelo meu filho e por tantos outros adolescentes, ou jovens, ou homens, mulheres, ou velhos, ou crianças, todo mundo, né? Para que haja esse equilíbrio, entende? Sim. E sempre trazendo para o arrependimento, sempre trazendo para o lado da vida, não para condenar ninguém. Quem sou eu para condenar alguém? Eu não sou ninguém, não sou nada. Diante do mundo que você tem visto, assim, quais são os motivos de maior preocupação, principalmente daqueles que estão fora do entendimento de Deus, você vendo o mundo como está? Eu me preocupo muito com jovens, muito mesmo assim. Eu acho que isso ultimamente tem me tomado muito a minha mente, né? Porque hoje em dia você não precisa nem fazer muito esforço para ver que o mundo mudou. Quando a gente sai num shopping center, eu vejo cada desperdício de vida. Uau. E a grande pergunta é, quando foi que isso entrou na mente dele? Quando eu vejo uma pessoa ali tendo um comportamento totalmente fora daquilo que eu sei que Deus tem para ela, né? Eu olho assim e falo, a pergunta vem na hora, eu falo, como é que isso entrou na cabeça dele? Quando foi a virada de chave que fez ele acreditar naquilo? Porque nós estamos aqui falando de vida, falando da vida, do caminho, né, da porta que é Jesus. E isso está trazendo frutos, né? Mas parece às vezes que o outro lado está conseguindo muito mais. Entendeu? Quando você vê pessoas, você vai num shopping, num lugar, aí fala, como é que pode, cara? Será que eles estão ganhando essa guerra? Não é possível. Onde a gente está errando? Aonde está o lugar da nossa omissão? Onde a gente está deixando de falar? Onde está falando demais? Olha, que assim, eu falo até para minha mãe, para minha esposa, o diabo está usando todas as armas que ele pode. Nunca se usou tanto como agora para paralisar uma geração. Porque é o futuro da igreja. Mas a próxima geração, eu creio que vai ver a volta de Jesus. Eu acredito nisso. Está muito acelerado. Porque senão não teria um investimento tão grande na vida de crianças, para tirar a criança do caminho, jovens. Tá demais, tá demais. Eu recebo muita mensagem, recebo muito depoimento de pai desesperado, filho de crente que tá virando a cabeça, né, que se criou na igreja, daqui a pouco o pai fala, mas como é que o filho vem,
conta pro pai, e o pai fala, puxa vida, cara. E agora? Aí eu falo assim, onde é que esse pai estava? O que esse pai estava fazendo? Né? O que esse pai estava fazendo que o filho, ele não viu a virada de chave na mente do filho? Então, é um tempo trabalhoso, muito trabalhoso. Então, eu tenho estado muito preocupado com jovens. Você com os seus filhos, assim, como que você tem educado realmente, justamente para que eles possam conviver nesse mundo e você consiga ter um pouquinho de confiança e paz de que ele vai poder, né? Olha, eu sou uma pessoa muito aberta no falar, né? Então eu falo assim, eu sento às vezes o Davi, o Azaf, a gente senta no sofá, começa a assistir alguma coisa. Aí quando eu não deixo passar nada, Karine. Quando eu vejo que uma coisa, seja num filme, numa série, num vídeo, qualquer coisa, que eu escuto, que eu identifico que ali tem um problema, aí você já filho, explica. olha aí, para aí, ó. Tá vendo o que ele falou? Isso daí tem um fundo assim, assim, assim. Eu explico para eles. Isso. Aí, pai, tanto é que agora, quando acontece uma coisa assim num filme, alguma coisa, ele próprio ele já mesmo, sabe te explicar. né, e já olha assim, ó, aí pai, aí tá vendo? Então, tipo assim, tem que ser falado. Tem que ser falado, você tem que tem que ensinar, eles não sabem, né? O meu filho Davi, né, todo dia chega da escola, pai, tô aguentando mais, pai. É todo dia eles estão falando, na aula de matemática tá falando de ideologia de gênero, na aula de não sei do que tá falando lá, tipo, não tem nada a ver um assunto com o outro e eles estão colocando, estão colocando. Falei, filho, você é luz lá dentro. Se você não fizer agora o teu papel, eles estão detonando em cima. Você tem que se posicionar, você tem que falar. Então eu tenho ensinado eles a não se conformar. E não se sentir também assim uma pessoa completamente deslocada pelo lado negativo, né? Eu tento ensinar eles, eu mostro para eles que o fato deles andarem de forma correta é totalmente ofensivo ao que eles vão ver. Então assim, se alguém tirar sarro porque você é cristão, filho, nem esquenta a cabeça. Se alguém tirar sarro porque você quer casar virgem, nem esquenta a cabeça. Tipo assim, eu sempre trago para eles, igual esses dias um professor chamou meu filho de, eu não vou falar essa palavra para não estragar o vídeo, né? Que meu filho tinha preconceito com a cor de pele, né? Para falar aqui para as pessoas entenderem. Ele falou isso para a sala toda, porque meu filho tinha uma opinião a respeito divergente do professor. Não, quando meu filho mandou uma mensagem, eu já fui na escola na hora. E eu falei, cadê o professor? Eu quero, como assim meu filho é isso? Né? Já rotulando. Só porque o meu filho é cristão e não concorda com o que você está falando? E eu fui atrás, falei com o diretor, enfim, resolvemos o problema, né? Se todo pai fizesse isso, preste atenção no que falam para os seus filhos, tenta saber. Porque, sabe qual é o problema, Karina, de verdade? Hoje em dia, essa criança aqui, ó, isso aqui toma muito tempo de qualidade de uma família. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica 1 hora vendo um vídeo rio aqui e passa de você nem ver. E nesse tempo, o teu filho está numa tela recebendo alguma coisa que você nem está... Ou ele escutou uma coisa na escola que você nem se percebeu que aquilo já era uma coisa preparando a mente dele. Então, assim, tem que largar um pouco o celular de lado. Assiste o podcast, tá? Inteiro. Aí depois você desliga o celular. E vai viver. Tem que ter isso, porque está sendo roubado, muita gente roubada com o celular, tempo de celular. E quem sofre com isso é a criança, porque o Estado ele não tem que educar o seu filho. O Estado não tem que fazer isso. Ele só tem que ensinar matemática, ciência. Ele tem que passar o conhecimento. A educação tem que vir de você. Você tem que dar o princípio. Você tem que pegar na mão. Você tem que ensinar o teu filho no caminho. Entende? Na convivência de vocês, assim, o que é o mais desafiador? Você com os filhos e a sua esposa? Qual é o momento melhor de estar junto? Olha, a gente é engraçado, porque a gente é uma família assim, acho que a gente é meio, como posso dizer assim,
A gente tem poucas coisas para fazer, né? O meu filho Davi gosta muito de pizza, né? Então tudo para ele é pizza. Eu sou Pai, dessas. Que bom. eu já até falo assim, Davi, para, Davi, nós estamos ficando gordo, Davi. Não, aí o mais novo também tá nesse embalo, né? A gente, assim, é uma família simples, né? Que se diverte comendo uma pizza. E é tão bom, né? A gente se diverte assistindo um filme, a gente ora junto, né? Às vezes o meu filho mais velho fala assim, eu tô chorando na sala lá, tô na presença de Deus, daqui a pouco eles aparecem. E aí eles vêm e falam, eu só vejo eles me olhando assim, ó, ei pai. Eu não sei te explicar, Karina, mas assim, a gente vive isso intensamente em casa. Não é as palavras que a gente fala, o que a gente tenta passar, até mesmo como verdade, é exatamente o que a gente vive, né? A gente chora bastante lá na sala com o Senhor. Às vezes, teve um dia que Deus falou com a gente, a minha esposa abriu a palavra e foi de acordo com o que a gente estava orando ali, eles viram, foi uma coisa assim, puxa, eu não acredito que isso aconteceu. Então, assim, a gente está muito junto, a gente é muito junto, é uma família muito junta, assim. Tem problemas? Tem hora que tem que puxar a orelha do filho, tem a hora que o meu filho, o Azaf, né, o mais novo, ele tem uma mania de ficar com meia no pé. Tava com calor de 40 graus esses dias, ele de meia no pé. Falei, filho, então assim, tem problemas também, né? Tem aquelas discussões, fala isso, fala aquilo, mas a gente tá sempre junto. Sempre na mesa, sempre conversando, chorando junto. É muito intenso isso. Eu falo, o mundo vai sendo, né, vai se comparando através da internet, às vezes vai desejando ter tudo aquilo que o outro tem e conquistar mais, e essas teorias da prosperidade, de desejar mais e mais dinheiro, você ser o primeiro do primeiro, alcançar altos níveis profissionais, isso eu acho que tem desviado as pessoas dos prazeres simples, que é estar em comunhão, que é ter uma vida simples, que não traz tanta dor de cabeça. Verdade. E já te traz aquela completude que às vezes você está buscando milhares de coisas e não alcança nunca. Eu não tenho preparado meu filho para ser mais alguém que vai correr atrás do vento, não. Eu tenho preparado meus filhos para eles viverem a vontade de Deus. Seja ela, se for para ser um advogado, mas que nada do que eles escolham tire eles da presença de Deus. Não adianta. Para mim seria o maior fracasso da minha vida. O que adianta ali estar pregando na internet, não sei o que mais, eu perder meus filhos para qualquer coisa que não seja o Senhor. Eu quero perder eles para Deus. Eu quero que meu filho ame a Deus, eu quero que ele... Então assim, eu trabalho para isso, Karina. E se o meu filho precisar, se meu filho... nada substitui essa cadeia, né, que se fala. Tipo, primeiro é Deus e depois é a minha família. O que eu faço para Deus não é mais importante do que um filho meu ou a minha esposa. Né? A minha família é o mais importante. Isso eu falo, isso é uma vivência nossa lá. Né? Se meu filho precisar e eu estiver fazendo qualquer coisa, eu abandono tudo para salvar ele, né? Para ajudar ele, para ensinar. É assim que eu penso. E agora, como uma filhinha pequenininha, linda, gente, vocês precisam ver que princesinha a Chloe é um presente de Deus. A Chloe. Ai, gente, um bibelozinho muito fofa, muito linda. Muito linda, muito linda. Ai, como foi a chegada dela? No momento assim que você já estava com os 2 filhos grandes. Meu Deus, a Chloe. A surpresa de Deus. Foi assim, eu tenho um testemunho muito forte com a Chloe, porque eu cheguei a um ponto de quase perder o casamento. Uau! Quase perder assim mesmo. Foi um momento muito difícil em nossas vidas, porque quando eu casei com a minha esposa, ela não estava 100% preparada e eu também não estava. Eram praticamente 2 crianças, né? Então a gente aprendeu toda a questão do casamento, de amadurecer ali, casado. Na prática. Então foi ferro afiando ferro a vida toda. Foi só conflito, muita coisa assim. Sim. Por isso que eu falo, no casamento foi onde eu fui muito provado e ela também.
E a Chloe, ela veio num momento em que o nosso casamento tinha acabado mesmo. Tinha acabado, chegado ao fim mesmo. De desgaste mesmo. De desgaste, de problemas mesmo, de problemas entre nós mesmo. E aí, quando a gente superou esses problemas e falou assim, vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo. A gente começou a começar, aí Deus deu uma resposta. E a resposta de Deus foi a Chloe. Um dia minha esposa estava em casa, já estava grávida, e Deus falou o nome da Chloe na orelha dela, sabe? Ela estava lavando a louça ali e tal, e escutou Chloe. E ela já estava grávida. E ela não tinha decidido o nome, nada ainda. Aí ela falou para mim assim, amor, Chloe. Eu falei, legal, gostei. Então vai ser Chloe, que ficou Chloe ali já na hora. Quando a gente foi saber a respeito do significado da palavra Chloe, é broto novo. Olha. Na hora, cara, Deus deu lembrou minha esposa de uma canção do Diante do Trono, que fala, ao cheiro das águas brotará como terra nova, né? Uma canção do Diante do Trono que fala sobre aquele tronco que já não tem mais vida, que é o cheiro das águas, ele vai brotar, né? É a palavra mesmo. Sim. O nosso casamento chegou ao ponto de ser esse tronco podre, que não, sabe, que você fala assim, cara, isso não tem mais jeito não. Não vai ter mais jeito isso aí. Daqui a pouco sai o brotinho. E esse broto novo é a Chloe. Então é uma alegria para casa, ao cheiro das águas ali, Deus reviveu tudo, criou raízes de novo. Que lindo. Não existe um impossível para Deus. Que lindo. A gente não vive coisas maiores porque nós colocamos limites, entendeu? Nosso casamento hoje é melhor do que era antes, né? E aquela grande pergunta, Wagner, você estaria disposto a passar tudo que você passou novamente? Se Deus desse uma chance de voltar lá atrás, né? Você passaria por tudo para estar como você está hoje? Não estou me referindo à rede social, mas como homem, né? Ou você tomaria outras decisões? Eu falo para você, diante do Senhor, eu passaria mesmo, porque eu tinha que passar por tudo que eu passei para estar amadurecido hoje, senão, e ainda vou continuar passando coisas ainda. Existem novas fases, mas eu tive que passar por coisas para me quebrar mesmo, para mim ser, entender certas coisas, compreender os processos de Deus, até para olhar para outras pessoas e poder manifestar, né, misericórdia, manifestar amor, para poder saber que existem situações que Deus pode resolver. Um dia conversando com um casal, e eles vieram falar e tal, assim, e o problema deles era mínimo, assim, né? E eles estavam já querendo separar, e não sei o que, mas eu falei, gente, vocês não sabem o que é problema. Então, assim, às vezes você passa por coisas que quando você compartilha com alguém, aquilo vai levantar a pessoa. Tipo, a pessoa vai se tocar, puxa vida, né? Sim. O meu problema perto de um problema de verdade não é nada, então eu vou resolver isso aqui. E então é isso que a gente... Um brotinho novo para trazer, né, esperança, vigor, para fazer renascer, às vezes, sentimentos entre vocês que estavam adormecidos. Sim, né? Deus usou a Chloe poderosamente para isso. E ela, assim, ela é salvação para mim, né? Porque depois que você fica velho, né, a mulher vai falar assim, ô velho. E a filha fala, pai, você tá tão lindo, pai. Então ela vem, ela me abraça, né, tão pequenininha, tão graciosa, né? E já sei que Deus tem algo grandioso para a vida dela e a gente vai contribuir para que isso se concretize, isso aconteça em nome de Jesus. Que lindo, parabéns. E aqui também tem um livro, né? Sim. O livro também é um filho, né? A gente esse é o filho mais novo. Me conta um pouquinho de onde veio a inspiração, do que se trata. Esse livro aqui, Karina, o ponto de partida, né? Ouvindo a voz que transforma destinos. Eu conto um pouco das coisas muitas coisas que eu passei, muitas cabeçadas. A melhor coisa é você aprender com quem já deu cabeçada, né? Você já deve ter ouvido isso muito, mas tem gente que insiste em querer dar a sua cabeçada, né? Aí é uma opção sua. Mas se você aprender com quem já passou, você vai chegar muito mais rápido no teu propósito. A verdade é essa. Eu dei muita cabeçada
E eu coloco aqui princípios, né? Eu testemunho aqui caminhos e princípios por onde eu me baseei para caminhar. Ou seja, tipo assim, é um livro que fala sobre propósito, né? Sobre decisão, porque tem gente que não sabe por onde começar, não sabe, só sente assim, tipo, eu tô atrasado, me sinto atrasado, vejo todo mundo correndo, passando à frente e eu tô para trás. Então, nesse livro aqui, é livro pra gente que tá confuso mesmo. Então, aqui eu compartilho a respeito de como você ouvir a voz de Deus, de como você compreender algumas coisas, entender o ponto que você está hoje da sua vida para você dar um norte para ela, né? E correr para a presença de Deus, correr para o propósito de Deus. É um filho novo, faz uns 15 dias que a gente lançou esse livro aqui. Deu trabalho para escrever, para você repensar em Deu tudo? trabalho. Chorei muito para escrever esse livro, porque lembrar das coisas que Deus fez, quando eu olho para trás, eu olho para agora, Karina, é uma coisa assim, a gente fica como quem sonha mesmo. Porque, gente, eu passei muita coisa mesmo, assim. E eu só não amadureci mais rápido porque eu fiz escolhas erradas. Né? E esse é o grande ponto. Deus marcou com 18 anos, falou que ia acontecer. Se ali eu tivesse caminhado exatamente como tinha que caminhar, eu creio que eu estaria assim, chegado muito mais rápido, né, no cumprimento de algumas coisas. Às vezes a gente é turrão demais, né? Quer dar aquela ajudinha para Deus, quer fazer do seu jeito. E eu passei por muito isso. Então eu compartilho aqui. A capa é um labirinto, tem gente que se sente perdido, não consegue... Mas existe um ponto de onde você começar, ou de onde você retomar. Então eu falo muito disso. É um livro que vai ajudar muito, é um manual. Aonde as pessoas encontram? Tem um site na minha bio, né? Aqui, o link na minha bio é da editora Quatro Ventos. Sim. Né? Pelo YouTube também tem o link lá? Tem o link lá, é pastorvagnão.com.br. Clicou ali. Vagnão com W. Com W, isso mesmo. Eu gostaria que você desse uma palavra final para quem está nos ouvindo, algo que está nesse momento assim, dentro do seu coração, queimando. E depois nós fazemos uma oração. Amém, Karina, amém. Vamos lá. Gente, a palavra final, eu tinha até guardado ela para o final, e eu falei aqui adiantado, mas sobre o teu coração. O que mudou a minha vida foi o dia que eu quebrei meu coração. O dia que eu descobri que mesmo andando com Deus há 20 e na época 21 anos, descobri que eu não tinha dado meu tudo para Ele, né? Que eu tentei muitas vezes os meus caminhos, as minhas formas, o meu jeito, e aí quando eu descobri isso eu falei assim, chega, eu não quero mais viver aquilo que eu planejei para mim, eu quero viver aquilo que Deus planejou para mim. Lá em Salmos vai dizer que quando você ainda era uma substância informe, Deus escreveu no seu livro os seus dias. Tem um plano escrito a teu respeito ali. E por que ninguém diz, né? Fala, eu quero viver esse plano aí, mas para viver esse plano você tem que estar disposto mesmo, né? Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, você tem que morrer para que Jesus possa manifestar a vontade dele. Então, quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Completamente. A mensagem que eu deixo hoje aqui é para que você entregue o teu coração. Independente de você ter 10 anos de igreja, 30 anos, eu tenho 50 anos de igreja. Para Deus isso não importa. Não é tempo na igreja, não é isso. Ou um ano, ou um dia com Cristo, não importa. O que importa é que é o momento que você quebrar o teu vaso de alabastro. Quando você quebrar o teu coração e entregar para o Senhor como algo que não tem mais volta. A partir de hoje a minha vida é tua, Jesus. E ela é por completo tua. Você vai viver uma transformação radical na sua vida de verdade. Você vai viver algo que você nunca experimentou. Viver pensando nas coisas daqui é uma vida de estresse, é uma vida de ansiedade. Viver pelas coisas da terra, mas pensar nas coisas do alto, né? É viver uma vida com uma esperança, com a verdadeira, com uma esperança viva dentro de você, que é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória, né? Muitos perderam a esperança porque condicionam o seu coração ao que estão vendo.
né? Porque mexem com coisas, assumem coisas que Deus não pediu para você assumir, entram em coisas que Deus não pediu para você entrar, e quanto mais você insistir nisso, mais você vai ver a sua vida se esvaindo. A vida, o propósito da vida, de verdade, é amar a Deus e ser amado por Ele. A vida existe para isso, para nada mais. A vida existe para você viver no jardim com Ele. É lá que Deus queria, é isso que Ele quis. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele abriu o acesso para mim, para você, para entrar na presença dEle. E entrar sem medo, para entrar adiante o véu. Isso são palavras que as pessoas ouvem, sabem de cor, mas existe um problema em viver isso, né? O pecado te separa disso, a falta de compromisso com Ele, a falta de amor, o coração frio. Resolva isso, quebrando teu vaso de alabastro, né? Se arrependendo dos seus pecados e se entregando de forma total, dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, eu quero viver para ti, custe o que custar. Que você possa receber essa palavra no teu coração, compreender que o Senhor tem algo poderoso e grandioso para você, o Senhor tem algo para cumprir na sua vida. Mas muito maior do que o cumprimento de algo na sua vida é a presença de Jesus. Amém. É a presença que eu sinto aqui agora, a presença de Deus. É a mesma presença quando eu estou no meu quarto, quando eu estou buscando a Ele. Quando Ele vem, é isso que me dá prazer. Amém. É isso que as pessoas procuram coisas para se motivarem, né? Querem coisas para se motivarem. O que move o meu motor é a presença de Jesus. Sem Ele eu não posso viver, sem Ele não há ser humano que possa viver feliz. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra, entenda isso, entenda essa verdade. Se você quer deixar nessa terra algo que vai atingir gerações, quebra o teu coração, quebra o teu vaso diante dele, sem volta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro agora aqui, Pai, diante de Ti. Amém. Eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu adoro o Teu nome, exalto o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas muito mais por quem Tu és. Pai, eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Te agradeço por esse momento. Te agradeço por Tua presença. Te agradeço pela vida da Karina Bach. Que o Senhor abençoe ela. Abençoe esse podcast, abençoe, Deus, o seu ministério, sua vida, sua família, sua casa. Abençoe aquele que está aqui acompanhando. Que a Tua glória possa se revelar a eles. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, curar o coração que está ferido, a fé que está ferida, em nome de Jesus. Amém. Que haja transformação, que haja, Deus, arrependimento, Deus, vindo do Senhor, genuíno, que transforme, que cure, Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai, e abençoo cada um que está vendo esse podcast, em nome de Jesus. Onde chegar o som da minha voz, que chegue também, ó Deus, cura, que chegue libertação, em nome de Jesus. Assim eu creio, Senhor, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito glória obrigada, a Deus. pastor. Muito obrigada. Glória a Deus. Obrigada pelo Teu coração. Obrigada pelo Teu ministério, pela Tua confiança. Obrigada por estar aqui. Aleluia. Pelo Teu sim, por estar cumprindo o que o Senhor tem te pedido a fazer, por Amém. ter dado mais um voto de confiança no Senhor, para que Ele pudesse mudar tudo novo. Glória a Deus. Tudo de novo, te dar uma nova estratégia, uma nova vida brotando do seu lar. Que você permaneça sempre assim, Amém. com o coração aberto para que Ele faça o que Em for nome necessário. de Jesus. Que você colha todos os frutos que Ele preparou para a tua árvore. Amém. E que você continue se enraizando nele e levando tantas outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. A vida é Ele. Muito obrigada. Aleluia. Viu? Amém. Meus queridos, obrigada por estarem aqui. Obrigada por ouvirem cada palavra, cada testemunho. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha sido iluminado por esse podcast, que você tenha sido quebrantado, que você esteja ainda mais sedento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Receba a convicção do nosso espírito, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, de quão grande é o amor do Senhor por sua vida.
de como é bom servir a esse Deus, que Ele é reto, que Ele é fiel, que Ele cumpre cada uma de suas promessas, onde a sua palavra é digna de louvor, é digna da nossa confiança, da nossa honra. Tenha certeza que toda palavra, ela é essencial para o nosso crescimento, para que a gente tenha mais paz, para que a gente tenha uma vida de mais contentamento de fato. Então, como nós dissemos aqui, não busque correr atrás do vento, correr atrás daquilo que o mundo parece oferecer, porque nada disso vai te dar o contentamento do que aquele pão que vem do céu, aleluia, do que o próprio Deus tem para a sua vida. Não desperdice tempo mais vivendo longe da presença de Deus, vivendo até por seus próprios sonhos e suas vontades que às vezes vão contra a vontade do próprio Deus, do Senhor. Você vai entender qual é o propósito que Ele tem para a sua vida no momento que você se abrir para Ele, no momento que você confiar, que você deixar o medo de lado e falar: Senhor, sem Ti eu não posso mais viver. Que Ele te dê sabedoria, discernimento, mansidão, alegria, que Ele te cubra de toda a bênção da sua misericórdia, do perdão que vai te trazer a verdadeira liberdade para aqueles que desejam viver na sua vontade. Saiba que é tão bom a gente reconhecer os nossos pecados para que a gente possa ser restaurado, para que a gente não viva mais com o peso de tudo aquilo que muitas vezes a gente carrega por anos e anos. É tão bom se deixar ser transformado. Então permita que o Espírito Santo de Deus te transforme, para que você tenha uma vida melhor a cada dia. Que assim seja hoje, amanhã, depois e depois, que essa vontade, que essa unção, que a glória de Deus só aumente na sua vida. Que assim seja, meus queridos, que você compartilhe dessa palavra com muitas pessoas que estão precisando encontrar-se com esse Deus que está lá, batendo as portas, necessitando e desejando te dar um abraço, te trazer cura, te trazer livramento, te trazer a verdadeira liberdade. Eu amo a sua vida e sou muito grata por tê-los aqui. Fiquem com Deus e até o Mais Forte Podcast da próxima semana. Nós te amamos, viu? Até lá! Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.